Então, dando continuidade aqui com a nossa correção, certo? Esta imagem, né, a imagem está aqui, né? Observa a imagem abaixo. Esta imagem representa a política que era característica do período da Primeira República. Descreva como era conhecida essa política e como funcionava. A política do café com leite derivou-se da política dos governadores e visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulistas e mineira. Havia uma alternância entre os coronéis que comandavam o poder segundo seus interesses. Como eu disse há poucos minutos atrás, né, referente à política do café com leite, com aquela alternância de São Paulo e Minas Gerais, não dando espaço para os outros governos, né, lançar os seus projetos e os seus interesses para a República Brasileira, certo? A questão 2. Analise a charge a seguir. Né? Temos aqui, né, um coronel, certo? Um sargento, um guarda, né? O coronel aqui apontando para que vote nele. E aqui tem, né, o cidadão para votar, né? E o coronel com a arma apontando. Vamos ver o que isso significa. No período da Primeira República Brasileira, do século XIX e início do século XX, a elite agrária do país estava concentrada nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Para alcançar o resultado esperado nas eleições, garantindo a manutenção da política coronelista na presidência e consolidação dos coronéis como governadores dos estados. Estes utilizavam-se dos mais diversos meios para fraudar o processo eleitoral. Explique como foi conhecido esse processo eleitoral da Primeira República. Né? Então temos aí a imagem, vamos explicar. As expressões voto de cabresto e curral eleitoral foram criados por historiadores para caracterizar o tipo de voto praticado durante a República Velha. Se naquele período era relativamente fácil manipular as eleições, imagine os eleitores. As práticas mais comuns eram o uso de documentos falsificados para que as pessoas pudessem votar mais de uma vez, uso de documentos de pessoas mortas, desaparecimentos de urnas e tudo que fosse necessário para garantir o resultado favorável. Práticas como a troca de votos por favores, quantias irrisórias ou pequenas contrapartidas eram bastante comuns. Entretanto, muitas vezes bastava que os coronéis coagissem as pessoas que os votos fossem dados de acordo com o que eles desejavam. Uma vez que os locais de votação eram abertos para fiscalizar os votos, homens a serviço dos coronéis, popularmente conhecidos como os capangas, eram enviados a estes locais para conferir se os eleitores estavam cumprindo com o trato feito. Ou seja, era obrigado a votar em seus representantes, né, que eram os coronéis. Até os guardas que ali mesmo vigiava, né, no momento da eleição, ele não vigiava, né, era para que, né, o eleitor, ele não vigiava, não era que para o eleitor não votasse em um outro candidato, não, ele vigiava para que se o eleitor tinha votado no coronel ou não. Se não tivesse, ele ia, né, ele era ameaçado, né, e tudo ali naquela época. Então, o que ficou marcado nessa época era o voto de cabresto, né, onde você vota onde eu quero, né, assim era o coronelismo naquela época, né, utilizando a força como ideologia para conseguir os seus votos, certo? Terceira questão. Observe a charge abaixo e o breve texto. Vamos lá, então temos a charge aqui, né? A chuva, a sombrinha, né? E político aí, provavelmente, né? Ou então dois cidadãos. Nos primeiros anos do século XX, a imagem da capital federal precisava ser reconstruída e transformada no símbolo de modernidade. Os inúmeros problemas de infraestrutura da capital federal eram temas recorrentes na imprensa da Jovem República. Durante esse período da Primeira República, identifique quais foram os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira. Certo. Então, durante a presidência de 1902 a 1906 de Francisco de Paula, né? De Francisco de Paulas Alves, 1848 a 1919, quinto presidente da República,
foi implantado o projeto que transformaria o Rio de Janeiro na capital do progresso. Com a reforma urbana, pretendia-se dar outro perfil na face e nos hábitos para a capital federal, nos âmbitos para a capital federal. A cidade se transformou em um imenso canteiro de obras, sob o comando do engenheiro Francisco Pereira Passos. Nos primeiros anos do século XX, a imagem da capital federal precisava ser reconstruída e transformada no símbolo de modernidade. Os trabalhos realizados a partir da aprovação, em 1903, de um projeto chamado Embelezamento e Saneamento da Cidade, que incluía ações como o escoamento de águas pluviais, melhoramentos dos serviços a cargo da prefeitura e a abertura de escolas primárias, resultarem em disposições urbanas, despertando olhares e sentimentos diversos quanto ao presente e quanto ao futuro, certo? Então temos aqui, através dessa charge, a evolução e a urbanização, de Rio de Janeiro, como um exemplo aqui, com o saneamento, na cidade, certo? E outros tipos de evoluções da cidade, durante aí a presidência de Francisco de Paula, o quinto presidente. E o engenheiro Francisco Pereira Passos, que foi o seu auxiliar ali para iniciar o processo, de urbanização, certo? E os cuidados com a zona urbana da cidade, certo? Quarto, avalie quais as contradições e impactos nos processos de urbanização e modernização na região em que vive e faça um breve relato, certo? Avalie quais as contradições e impactos no processo de urbanização e modernização, faça uma reflexão sobre o processo de urbanização e modernização na atualidade com um olhar específico sobre a região em que vive. Eu trouxe aqui, com todo o direito, de uma imagem antiga do Poço Laranjeiras, da nossa cidade, do nosso município de Nova Crixás, e atualmente, apesar que ele passou por uma nova reforma, mas o quanto ele tem evoluído, o quanto ele tem modernizado. Então, essa quarta questão pediu para você identificar um período pelo outro para ver o que teve de alteração. Hoje já temos o asfalto aqui, na nossa via, aqui ainda era uma estrada de chão, temos aqui os caminhões de antigamente, aqui hoje, já é um caminhão mais supervisionado, novo, certo? Vamos para a quinta questão. A partir da década de 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Aproveitando das conturbações políticas do Velho Mundo, o Império propagandeava as oportunidades de trabalho existentes no Brasil. Sobre o processo de imigração na Primeira República, identifique quais das afirmações a seguir são verdadeiras e quais são fake news. Então, a partir da década de 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Vamos ver como foi essa organização. Certo. Foi referente à liberação negreiro. Em 1850, os grandes cafeicultores foram tendo enormes dificuldades para adquirir mão de obra capaz de suprir a sua demanda. Será? Será que ela é verdadeira? Com a liberação negreira, foi liberado? Em 1850, os grandes cafeicultores foram tendo enormes dificuldades para adquirir mão de obra capaz de suprir a sua demanda. Vamos ver aqui. Eu trouxe aqui para vocês. No segundo reinado, percebemos que as estruturas das relações de trabalho no Brasil foram sofrendo importantes transformações. Mediante a insistente pressão das autoridades britânicas, o governo imperial foi incorporando ações que impediam a expansão do trabalho escravo. Já com a expressa proibição do tráfico negreiro, não liberação, proibição, em 1850, certo? Então aqui, está exatamente errada pelo motivo de liberar, e era proibida a entrada dos navios negreiros naquela época, certo? Então aqui está a resposta errada, fake news, o restante tudo correto, certo?